Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história de fé e resiliência que é, sinceramente, impressionante. É a história do apóstolo Paulo. Vamos tentar entender juntos como é que ele, mesmo no meio do sofrimento extremo de uma prisão, encontrou uma força que parecia impossível. E tudo começa aqui, com duas palavrinhas ditas pelo próprio Paulo: entre algemas. E, gente, isso aqui não era uma metáfora, não. Era a realidade dele, nua e crua. E é esse o ponto de partida da nossa análise hoje. Então, para a gente entender de onde vinha essa força toda, primeiro a gente precisa ter uma noção do tamanho da pressão que ele enfrentava. E não foi um evento isolado, viu? Dá uma olhada nessa linha do tempo. A vida de Paulo foi marcada por prisões, uma atrás da outra. Começou lá em Filipos, passou por Jerusalém, depois Cesareia, até chegar na famosa prisão domiciliar em Roma, onde a coisa ficou ainda mais séria, ameaçando a vida dele. Tenta imaginar a cena, acorrentado a um guarda de elite 24 horas por dia e noite, sem um único momento de privacidade ou de alívio. Era uma provação física e psicológica constante, e esses guardas não eram pessoas fáceis de lidar. E olha que interessante essa descrição de Inácio de Antioquia, que viveu uma situação parecida. Ele chama os guardas de feras selvagens. Isso dá uma ideia muito clara do ambiente brutal e hostil que Paulo tinha que suportar todo santo dia, cercado por homens violentos. E aí a gente se pergunta, né, como é que uma pessoa consegue suportar tudo isso sem desmoronar? De onde vinha essa força sobre-humana? A resposta está numa perspectiva completamente diferente. A chave para entender o segredo de Paulo está exatamente neste paradoxo, a ideia de encontrar um tesouro divino bem no meio da fragilidade humana. Paulo usou uma metáfora que é simplesmente genial: o vaso de barro. Um vaso de barro é frágil, é comum, quebra fácil, né? Era exatamente assim que ele se via. Só que dentro desse vaso todo quebradiço, ele carregava algo de valor inestimável: o tesouro do Evangelho. E essa imagem aqui ilustra perfeitamente essa tensão que ele vivia. De um lado, a fraqueza humana. Ele se sentia atribulado, perplexo, perseguido, para baixo. Mas do outro lado vinha o poder de Deus, que não deixava ele ficar angustiado, nem desanimado, nem desamparado, muito menos destruído. Era esse equilíbrio dinâmico constante, sabe? Então, a grande sacada é esta: Paulo não via seu sofrimento como uma derrota. Pelo contrário, a fraqueza dele acabou se tornando o palco perfeito para que o poder de Deus fosse visto de forma bem clara, validando a mensagem do Evangelho na frente de todo mundo, inclusive dos seus captores. Mas na prática, como é que ele acessava esse poder? Ele não estava de mãos à banana, não. Paulo contava com o que podemos chamar de armas do espírito. Aqui estão os recursos que ele mesmo listou. A paciência era a base de tudo, para aguentar o tranco sem desesperar. A pureza e a bondade vinham da ação do Espírito Santo, que era a sua fonte de amor naquele ambiente de ódio. E claro, a palavra da verdade, a Bíblia, e o poder de Deus eram seus guias e a sua força para vencer o mal. Essa citação aprofunda ainda mais a importância do Espírito Santo. Não era só um conceito, mas uma força ativa que purificava o coração e dava o poder divino para superar as piores tendências e refletir o caráter de Cristo, mesmo ali acorrentado. E tudo isso leva a gente a um entendimento mais profundo. Para Paulo, o sofrimento não era à toa. Havia um propósito maior em tudo que ele estava passando. Esse propósito tinha tudo a ver com a sua identidade como ministro de Deus. A palavra em grego é diáconos, que significa servo. Ou seja, para Paulo, ser ministro não era um título, era uma vida de serviço. Ser uma ponte entre Deus e as pessoas, demonstrada pela integridade e pela perseverança. Resumindo, a ideia central é que a nossa vida inteira, especialmente o jeito que a gente lida com os perrengues, vira um testemunho. O objetivo era viver de tal forma que as pessoas, ao olharem para ele, pudessem ver a graça de Deus em ação. E agora, a gente traz essa história tão poderosa para a nossa própria realidade. Como é que esses princípios se aplicam à nossa vida hoje? A grande pergunta que fica no ar é esta: do mesmo jeito que aconteceu com Paulo, como é que as nossas próprias fraquezas, as nossas lutas, os nossos limites podem se transformar num palco para que a ação de Deus seja vista na nossa vida? Para guiar essa reflexão, aqui ficam alguns pontos importantes. Tentar enxergar além do problema imediato,
Reconhecer que a força de verdade não vem da gente, usar as ferramentas espirituais que Deus nos deu e, acima de tudo, viver de um jeito que a nossa vida revele o caráter dele. A história de Paulo nos mostra que mesmo nas maiores fraquezas pode existir uma força que é imbatível. Se esta mensagem tocou de alguma forma, não se esqueça de curtir e compartilhar, para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa verdade.